peço a você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 7 ao 8. Nós vamos olhar para esse trecho da oração de Jesus e vamos perceber que o verdadeiro discípulo é aquele que aceita as palavras de Jesus. Nós estamos nessa sequência de exposições aqui no capítulo 17, onde encontramos o Senhor Jesus orando, e dessa oração nós percebemos qual é a nossa identidade em Cristo Jesus, porque Jesus fala acerca dos seus discípulos e com isso nos dá a oportunidade de colocar essa palavra diante de nós como um espelho para nos enxergarmos. Com a palavra do Senhor aberta, vamos à leitura. O Senhor Jesus disse assim: agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Pode tomar o seu assento? Conforme eu adiantei para vocês, nós estamos nesse trecho onde encontramos o Senhor Jesus na reta final. E nesse exato momento ele está orando por os seus discípulos. Nós estamos nesse trecho que é denominado, ou popularmente conhecido, como a oração sacerdotal. Encontramos o Senhor Jesus minutos antes de ser preso, de ser levado a um julgamento injusto. Antes disso, pouquinho antes, o Senhor Jesus se põe a orar por seus discípulos e a falar ao seu Pai acerca dos seus discípulos. Jesus apresenta qualidades dos seus discípulos e com isso ele nos dá pelo menos 12 características que devem estar presentes na vida de um discípulo. Hoje nós vamos aprender mais 2 características, ou seja, a quarta característica, a terceira e a quarta característica é o que nós aprenderemos hoje, e até o final dessa oração sacerdotal você receberá pelo menos 12 marcas que identificam um discípulo de Cristo. Com isso, o Senhor Jesus está nos dando uma rica oportunidade para uma autoanálise. Porque a grande questão não é se somos discípulos. A grande questão é que tipo de discípulo nós somos. Será que nós temos andado de acordo com a nossa identidade em Cristo Jesus? Será que nós estamos diante desse padrão? Se a sua resposta for positiva, sim, louvado seja Deus por isso, que Ele ajude você a se manter fiel. Mas se a sua resposta for negativa, você precisa imediatamente se arrepender e ajustar a sua vida e viver de acordo com a sua identidade em Cristo. Como adiantei, hoje nós vamos ver, por conta do tempo, apenas mais 2 características que estão presentes na vida daqueles que se identificam como cristãos. Só para te conectar, o que nós já aprendemos até aqui? Nós aprendemos já 2 sermões atrás que o verdadeiro discípulo é aquele que pertence a Deus. Você deve se lembrar do versículo 6, parte A, e o versículo 9. Jesus disse assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. Versículo 9. Eu rogo por eles. Eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então nós aprendemos nesse trecho da oração que o verdadeiro discípulo é aquele que pertence a Deus. Sua vida não pertence mais a si mesmo, agora ele vive para o seu Senhor. Também aprendemos no sermão passado que o verdadeiro discípulo de Cristo tem aquela digital, a digital da obediência. Eles são obedientes. Exatamente o que o Senhor Jesus disse ao Pai. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. E agora vamos seguir para a terceira característica presente na vida de um discípulo que encontramos no versículo 7. O Senhor Jesus então diz que os discípulos agora sabem que tudo que Jesus tem e faz vem do Pai. Essa é uma característica presente na vida de um discípulo. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Quando nós estamos diante de um texto ou de um trecho como esse, naturalmente nós fazemos uma pergunta natural. O que eles sabem? O que será que os discípulos sabem? Será que os discípulos sabem de tudo? Será que eles receberam todas as revelações de Jesus Cristo aqui, fez um backup nesses últimos minutos ali, baixou um aplicativo de todo o conhecimento? Evidente que os discípulos não sabiam de todas as coisas. Se você pegar a sua Bíblia, voltar lá para o capítulo 16, no versículo 12, Jesus disse assim aos seus discípulos naquela noite:
tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Fica-nos claro que o Senhor Jesus não havia revelado tudo a eles. Mas o que é então que eles sabiam? O que é esse tudo que me deste presente no nosso texto? Naturalmente, nós chegamos à conclusão de que eles sabiam aquilo que Jesus queria revelar a eles, aquilo que eles precisavam saber naquele momento da história da redenção. Nós sabemos que depois da ascensão de Jesus Cristo, após a sua ressurreição e após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os discípulos começaram a compreender coisas que eles não compreendiam nesse momento da história, nessa progressão da revelação. Eles começaram depois a olhar para trás, a refletir nas palavras de Jesus, a se lembrar dos atos de Jesus e movidos, compelidos pelo Espírito Santo, eles então identificaram cumprimentos proféticos na vida de Jesus. Mas a essa altura do campeonato eles não sabiam muitas dessas coisas. Eles sabiam pouco ainda. Mas tudo o que eles precisavam saber naquele momento, o Senhor Jesus entregou a eles. Inclusive, no versículo que eu acabei de ler para vocês, lá no versículo 16, Jesus vai afirmar que depois, quando o Espírito Santo chegar, eles vão entender. Veja aí. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Tenho muito a dizer a vocês, mas vocês não poderão suportar. Mas o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai guiar vocês por toda a verdade. Evidentemente, então, que eles não sabiam de todas as coisas. Mas o que eles sabiam, afinal? Eu poderia correr por todo o Evangelho de João e explanar para vocês, explicar para vocês o tanto de conhecimento ou de informações que eles receberam de Jesus. Isso demandaria muito tempo. Então, se você quer saber, começa lá do primeiro sermão e começa a assistir tudo, a temporada aqui da Glauberflix, que você vai ter todas essas informações ali. Mas eu quero destacar algo que está presente aqui no nosso texto. Verdades que eles sabiam que está presente aqui nessa oração. O que eles sabiam, afinal? O que é que Jesus revelou aos seus discípulos? Em primeiro lugar, por conta do que está no versículo 6, parte A, o Senhor Jesus revelou a eles o seu santo nome, o nome do Pai. Jesus disse assim, no início desse trecho da oração, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. O que eles sabem? O que eles conhecem? O que foi revelado a eles? O nome de Deus. Mas o que quer dizer o nome de Deus? Para nossa cultura, nós escolhemos nomes aleatórios. Alguns receberam o nome por causa de algum jogador de futebol, por causa de algum ator, por causa de algum filme, por causa de algum desenho animado, por causa de algum personagem bíblico. Nós escolhemos nomes para homenagear as pessoas, mas na cultura hebraica, na cultura judaica, nome diz respeito a alguma característica ou atributo de alguém. Haja visto que Deus algumas vezes mudava o nome das pessoas, como no caso de Abraão, de Sara, Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Nomes apontavam para qualidades ou características dessas pessoas. Seja característica moral, como no caso de Nabal, por exemplo. Depois você pesquisa para você saber o que significa Nabal. Era devido a uma característica muito ruim presente na vida daquele homem. Ou também características físicas. Por exemplo, edomitas. Edom vem de vermelho, eles tinham a pele avermelhada. Então, o nome para nós não quer dizer nada, mas para eles dizia muito. Nome diz respeito ao caráter, diz respeito a qualidades, ao que a pessoa é em sua essência. Então, quando Jesus disse que revelou o nome do Pai, ele não estava apenas dizendo, deixa eu contar para vocês, o nome dele é Yahvé. Esse é o nome dele. Olha que legal. Não era isso, o Senhor Jesus estava revelando o caráter e o atributo do Pai. E agora você me devolve uma pergunta. Como Jesus fez isso? O Pai é Espírito. Eles não viram o Pai. Eles não ouviram o Pai. Ouviram em algumas ocasiões, mas muito pouco. O Pai falando sobre o Filho. De que forma o Senhor Jesus revelou os seus atributos, os atributos do Pai aos discípulos? Sabe como ele fez? Com a sua própria vida, com a sua própria obra, com suas palavras. Em Hebreus 1:3, o autor diz assim, o Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus.
Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é a exata expressão do seu ser. Jesus Cristo é a exata expressão do ser do Pai. Você deve se lembrar também, quando Filipe, um dos discípulos de Jesus, pede para ele algo inusitado. Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Por que você está pedindo isso? Como você pode pedir uma coisa dessa? Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Como é que você tem coragem de me pedir algo assim? Porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória do Pai. Você deve se lembrar também do que está escrito em João 10, versículo 30. Jesus afirma que ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Existe uma unidade, de forma que conhecer o Filho é conhecer o Pai. Por isso a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer o Filho é conhecer o Pai, porque Ele é a exata expressão do ser do Pai. Mas também o Senhor Jesus revelou aos seus discípulos o Pai, ou as obras do Pai, ou revelou as qualidades do Pai, os atributos do Pai, através também das suas obras. As obras que Jesus realizou eram as obras que o Pai havia preparado para o seu Filho. Então, ao contemplar as obras que Jesus realizava, os discípulos conseguiram perceber a divindade de Jesus. Tanto é que o evangelista João, quando ele se assentou para escrever esse evangelho, o que ele fez? Ele pensou de todas as histórias de Jesus, 7 sinais miraculosos que comprovavam a divindade de Jesus. Então, se eu entendo que Jesus é Deus, e se eu conheço a Jesus, por causa das suas obras, eu conheço o Pai. Jesus, então, está revelando o Pai através das obras que ele realizava. Em João 10, 25, Jesus diz que as obras que ele faz em nome do Pai testificam a respeito dele. Veja como há uma conexão entre Pai e Filho. O Filho, ao realizar a obra, testifica do Pai, e ao mesmo tempo o Pai testifica que Jesus é o seu Filho amado. Então os discípulos sabem que Jesus é Deus por causa dos sinais miraculosos que ele realizava. E em terceiro lugar, o que eles sabiam? O que é que Jesus revelou aos seus discípulos? Jesus revelou aos seus discípulos a mensagem do Pai. Agora, eles sabem que Jesus falava aquilo que recebia do Pai, conforme está no texto. Eles sabem que tudo que me deste vem de ti, inclusive a sua mensagem. Como nós já aprendemos outrora, na antiga aliança, nos dias de Moisés, Moisés que é considerado o mediador da antiga aliança, Moisés era um grande profeta do Antigo Testamento. E Deus, certa feita, disse, por causa de um pedido que o povo fez após o ocorrido em Horebe, quando eles ficaram aterrorizados, e Deus então diz assim a Moisés, por causa do pedido deles: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Moisés está dizendo que o Senhor vai levantar um profeta como ele, o grande profeta da antiga aliança. Ouçam-no. Quando esse profeta for levantado, deem ouvidos, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: nós não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Estavam com medo. E aí o Senhor me disse, Moisés está falando, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Daqui para frente, o povo judeu passou a aguardar a chegada desse o profeta. Não era mais um profeta, esse era um profeta especial, um profeta semelhante a Moisés. Tanto é que perguntaram para João Batista: é você o profeta? Ele disse: eu não sou o profeta. João Batista era um profeta, mas não o profeta. Esse o profeta era Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Então, na antiga aliança, o povo passou a aguardar a chegada desse semelhante a Moisés, e esse é Jesus Cristo. Agora você consegue entender porque Jesus, constantemente no seu evangelho, está dizendo que ele não fala de si mesmo. Ele fala apenas aquilo que recebeu do Pai. Inclusive, está no nosso texto também, no versículo seguinte, versículo 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste,
e eles as aceitaram. Então o Senhor Jesus, ele é o profeta que falava em nome do Pai, que transmitia a mensagem do Pai para os seus discípulos, e aquilo que era para eles saberem naquele momento, porque eles não conseguiriam suportar mais revelações, então eles receberam do Pai. Note como Jesus termina a sua oração lá no versículo 25. Pai justo, está acabando a oração. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eles sabem. O que eles sabem? Que me enviaste, que eu sou o enviado, que eu sou o profeta. Eu os fiz conhecer o quê? O teu nome. Que eles conhecem? O nome de Deus, o caráter, atributos de Deus. E eu continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e neles eu esteja também. Então, em suma, o cristão genuíno, verdadeiro, ou discípulo de Jesus, é aquele que recebeu a revelação do nome de Deus. E ao conhecer o nome de Deus, ele passou a entender que ele não é o Senhor de si mesmo, que Deus é o seu Senhor, porque Deus é muito maior do que ele. Que Deus é muito maior do que um profeta qualquer. Deus é muito maior do que qualquer mestre. Deus é o Deus revelado pelas histórias que nós conhecemos das Sagradas Escrituras. E quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, quanto mais a gente mergulha, mais nós conhecemos o nome de Deus. E quanto mais nós conhecemos o nome de Deus, mais nós somos humilhados, porque somos colocados no nosso lugar. Esse é o conhecimento que eles tinham, o conhecimento acerca de Deus, conhecimento que eles perceberam através das histórias, dos ensinos e dos milagres de Jesus. Agora eu pergunto, será que nós chegamos a compreender que a maior necessidade que nós temos é a necessidade de conhecer o nome de Deus? Será que isso é algo que te preocupa? Será que você realmente anseia conhecer o nome de Deus? E por conhecer o nome de Deus, estou me referindo ao conhecimento de Deus. O conhecimento acerca de Deus. Quando nós conhecemos o nome de Deus, nós conhecemos o próprio Deus. Existem duas maneiras de você estudar, dois caminhos que você deve percorrer no conhecimento de Deus. Você conhece Deus de duas formas, através dos seus atributos e através dos nomes que a Bíblia dá a Deus. Essa é uma forma de você conhecê-lo, de você perceber a sua grandeza, de você perceber como ele é um Deus infinitamente superior aos deuses pagãos. Ele é o Deus verdadeiro, mas a gente só pode chegar a essas conclusões quando nós nos aprofundamos no conhecimento acerca do nome de Deus e acerca dos seus atributos. E eu estou dizendo isso porque uma das maiores dificuldades da cristandade hoje é a ignorância quanto a Deus e a ignorância quanto a Jesus. Nós falamos o nome de Deus, nós falamos de Deus para as pessoas, nós oramos a Deus, nós cultuamos a Deus, mas será que nós conhecemos mesmo de fato Deus? Será que conhecer a Deus é a nossa preocupação? Será que nós temos progredido no conhecimento de Deus? Será que a gente não está satisfeito com um pouco de revelação que nós já temos? Aqui eu já entendi o básico, entendi o beabá do cristianismo. Tá bom, pastor, não preciso crescer mais não. Não crescer no conhecimento de Deus implica em dificuldades no seu relacionamento com Ele. Porque quanto mais você o conhece, mais você o admira, mais você o contempla. Você adora com mais vigor, com mais força, com mais vontade. Porque você não está adorando a um Deus distante. Está adorando a um Deus que está perto de você. Um Deus que você se relaciona. E eu estou aqui mais uma vez rememorando que esse conhecimento não é o conhecimento teórico simplesmente. Não é o conhecimento acadêmico que você adquire num seminário, ou aqui no domingo, no momento do sermão, ou na abertura. Não é aquele tipo de conhecimento somente, aquele tipo de conhecimento que você adquire quando ouve um pregador bom no YouTube. É também aquele conhecimento relacional. Aquele conhecimento que você adquire ao se relacionar com Deus através da sua palavra, através da oração e através do seu povo. Essa aqui é a primeira verdade sobre os discípulos de Jesus. Os discípulos sabem que o que Jesus tem e que tudo que ele faz vem do Pai, porque ele é o enviado do Pai. Mas há no nosso texto uma segunda característica, que no caso é a quarta dentro do texto todo, é que os discípulos são aqueles que aceitam a palavra de Deus.
Jesus disse assim no versículo 8: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato eu vim de ti e creram que me enviaste. É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim, dizendo ao Pai na oração: Pai, como resultado das palavras que eu lhes disse, os quais, claro, eu recebi de ti, esses homens reconheceram que tudo o que me deste, a saber, o que o Senhor me deu, o brilho da sua glória, a minha palavra, as minhas obras, eles reconheceram que tudo isso veio de ti. E as palavras que me deste, eu entreguei a eles. E eles receberam a tua palavra. Isso é, eles creram nela, eles guardaram a palavra, eles reconheceram com um genuíno reconhecimento que eu sou enviado de ti. Agora, eles sabem que toda a minha missão, toda a minha vida, eu verdadeiramente te representei nela. Sim, eles creram que tu me comissionaste. Nós encontramos nesse texto uma das maiores evidências de que alguém é um cristão. Um cristão, ele é aquele que aceita as palavras de Jesus. Um cristão é aquele que reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Messias, como profeta e com todas as outras promessas e profecias que encontramos na palavra de Deus. O filho de Davi e tudo mais. Um falso cristão, ele pode até ouvir as palavras de Jesus por muito tempo, por algum tempo, ou até mesmo por muito tempo. Mas chegará um dia em que ele não suportará mais ouvir a palavra de Jesus e ele vai desprezar. Ele vai virar as costas para Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós conseguimos perceber que com frequência João faz uma distinção entre fé verdadeira e fé falsa. Você deve se lembrar lá no capítulo 2, quando o Senhor Jesus, após ele iniciar o seu ministério, lá em Caná da Galileia, ele sobe para Jerusalém para celebrar a primeira Páscoa após ele iniciar o seu ministério. E João nos diz lá no versículo 23, 24, 25, que Jesus realizou naquela festa muitos sinais miraculosos. Muitos sinais miraculosos. E João diz que muitos creram no seu nome. E aí você fica muito feliz, empolgado, afinal as pessoas creram no nome de Jesus, que maravilha. Aí João diz assim, mas, esse mas contorna para outro caminho. Jesus não confiava neles. Jesus não precisava que ninguém desse testemunho a respeito do homem. Aí João diz que Jesus sabia o que havia no homem. Ué, eles tiveram fé, eles creram em Jesus, mas não eram verdadeiros discípulos de Jesus. Nós percebemos isso com certa frequência no Evangelho de João. Outra verdade que aprendemos do texto é que nem todos que reconhecem ou aceitam Jesus, entre aspas, aceitam de coração. Aceitam com os lábios, mas não aceitam com o coração. Você deve se lembrar lá no capítulo 6, uma história muito interessante. O Senhor Jesus está ali com os seus discípulos e uma multidão cerca Jesus. Cerca de 20 mil pessoas estão em volta de Jesus e ele está ensinando. Ele é o profeta e ele está ensinando o povo. De repente, o Senhor Jesus resolve multiplicar pães e peixes e alimenta aquela multidão. Aquela multidão foram alimentados com 5 pães e 2 peixinhos. E o povo, quando viu isso, eles pensaram, lá no passado, um homem chamado Moisés alimentou o povo, foi usado por Deus para alimentar o povo através do maná. E agora, esse aqui está alimentando a gente, também aqui, nessa montanha, através de pão e peixe. Quem é ele? O profeta. Ele, com certeza, ele é o cumprimento da profecia de Deuteronômio. Eles chegaram a essa conclusão. O texto mostra que eles tentaram reconhecê-lo ou aclamá-lo como rei, como Messias, e eles reconheceram que ele era o profeta lá de Deuteronômio. Olha que fé bonita. Eles reconheceram que Jesus era o profeta. Eles aceitaram que ele é o Messias. Você deve se lembrar do que está escrito em João 1, 10, 11. Veio para o que eram os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para o que eram seus, não receberam, mas esses aqui receberam. Tentaram aclamá-lo à força.
Reconheceram que ele era de fato o profeta que devia vir ao mundo. Note aqui o versículo 14 e 15, lá do capítulo 6. Depois de ver o sinal miraculoso da multiplicação dos pães e peixes, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Deuteronômio, capítulo 18. O texto diz também que, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, proclamá-lo o Messias, não é isso que Jesus era. Ele não é o profeta e não é o Messias. O que há de errado aqui? A intenção estava correta, mas o coração não estava correto. As intenções estavam erradas. Esses aqui, de fato, o reconheceram pelo que viram. Mais tarde, no dia seguinte, Jesus vai dizer que eles vão atrás de Jesus por causa de comida. Veja que coisa mais espúria. Mas notem, são pessoas que viram o sinal magnífico de Jesus. Viram Jesus realizando aquele sinal fantástico, aquele milagre fantástico, e o reconheceram como profeta e rei. Mas Jesus percebe a intenção do coração deles, porque conhece esses homens de perto. Mas eles terminam aqui esse trecho com uma fé, uma intenção de aclamá-lo como rei. Aceitaram Jesus, o reconheceram, mas não reconheceram com o coração de fato. Aí o Senhor Jesus, percebendo isso, ele vai para a montanha orar e coloca os discípulos no barquinho e manda eles atravessar o mar da Galileia para o outro lado, para chegar em Cafarnaum, que dá em torno de 10 quilômetros de extensão. Aí você sabe o que aconteceu, os discípulos enfrentam uma tempestade, a madrugada fora, o Senhor Jesus está orando, quando o dia está amanhecendo, Jesus vai ao encontro deles, acalma a tempestade, chegam do outro lado da margem. E aqueles que queriam aclamar Jesus como rei, aqueles que reconheceram Jesus como profeta no dia anterior, eles foram para o outro lado da margem do rio procurar Jesus, porque ele não entrou no barco com os discípulos. Chegando lá, não encontram Jesus. Mas eles tinham fé, eles amavam Jesus, não é verdade? Eles amavam tanto a Jesus, sabe o que eles fizeram? Entraram nos barcos e atravessaram para o outro lado. Os que não tinham barco foi a pé, andando mais de 10 quilômetros para chegar do outro lado. Olha quanta fé! Eles de fato aceitaram, reconheceram Jesus, não é? Mas quando eles encontram Jesus do outro lado, Jesus está lá numa sinagoga em Cafarnaum ensinando. E ao ouvirem o que Jesus estava dizendo, eles ficaram escandalizados. E no final da história, todos eles viraram as costas para Jesus e foram embora. Cadê a fé desse povo? Não era uma fé verdadeira. Então, nem todo mundo que professa aceitar ou crer em Jesus, de fato crê. Essa é uma verdade que nós temos que lidar. Há muitos falsos discípulos que andarão no nosso meio. Mas uma coisa é verdade: não suportarão ouvir a verdade por muito tempo. Não suportarão, sobretudo se essa igreja for uma igreja bíblica que realmente corrige e confronta os pecados. Tais pessoas assim não permanecem no nosso meio. Ou são transformadas pelo poder da palavra de Deus, ou vão sair do nosso meio reclamando ainda. Mas essas pessoas aqui, antes de abandonarem a Jesus no nosso texto, antes de virarem as costas para Jesus, eles nos ofereceram algumas evidências. E essas evidências nós encontramos na vida de um falso discípulo. E eu quero apresentar isso a vocês, porque nós estamos aprendendo as características de um verdadeiro discípulo. E eu vou apresentar agora 3 características de um falso discípulo. Como reage um falso discípulo de Jesus? E aqui uma oportunidade de a gente olhar no espelho. Em primeiro lugar, um falso discípulo é aquele que se escandaliza com a palavra de Jesus. Lá no capítulo 6, texto que eu estou usando aqui como texto correlato, aqui nesse texto nós percebemos a primeira reação negativa contra as duras palavras de Jesus. Se escandalizaram com o discurso de Jesus. Note o versículo 60, 62, que está aí na tela para você. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, aquela multidão que foi atrás dele, disseram: dura é essa palavra. Que palavra dura, Jesus. E a seguir, quem pode suportá-la?
Eles estão dizendo que as palavras ou os ensinamentos de Jesus nessa ocasião era insuportável, duro de engolir, duro de ouvir. Eles estão escandalizados com a verdade. E o texto diz que Jesus, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Vocês se escandalizam por causa do que eu disse? Por conta da minha mensagem? O que acontecerá então se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Vocês se escandalizam pelo que eu disse? O versículo 60 começa dizendo assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram o que mesmo? Dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Aí vocês estão escandalizados? A minha palavra é insuportável para você? Minha palavra é dura para você? Aí nós chegamos no versículo 61. O texto mostra que o Senhor Jesus pergunta: vocês estão de fato escandalizados com o que eu disse? Mas o que será que Jesus disse para que eles reagissem assim? Que foi tão grave assim, né? Que palavras duras são essas? O que Jesus disse está registrado no próprio contexto. Você deve se lembrar, lá no capítulo 6, que o Senhor Jesus já havia provado para os judeus que ele é superior a Moisés. Que ele é superior ao profeta Moisés. E isso já havia indignado aqueles judeus. Eles ficaram revoltados. E para piorar, ele disse que aos judeus que aquele que comer a sua carne e beber o seu sangue tem vida eterna. É isso que escandalizou os discípulos, entre aspas, ali. Jesus havia dito que é necessário comer a sua carne e beber o seu sangue. Essa é uma verdade fantástica e maravilhosa para nós. Mas essa palavra, ou essas palavras, causou escândalo no coração deles. Eles se escandalizaram após Jesus dizer lá no versículo 51, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E o texto diz que eles começaram a discutir entre eles. Eles diziam assim: como pode esse homem oferecer a sua carne? Como pode? Agora, vale lembrar que a antiga aliança proibia o canibalismo. Você não pode sair comendo carne humana. Também a antiga aliança proibia o consumo de sangue. E agora Jesus está dizendo que é necessário comer a sua carne e beber o seu sangue. Eles não entenderam, ficaram escandalizados. É claro que Jesus estava usando uma figura de linguagem. Ele estava ilustrando uma verdade profunda. E comer a carne e beber o sangue é sinônimo de crer em Jesus. É sinônimo de crer nele e receber a vida eterna. Mas essas palavras, porque eles não eram verdadeiros discípulos de Jesus, soaram como escandalosas devido à má compreensão que eles tinham. Nós sabemos que essa incompreensão das verdades de Jesus se dá por conta da condição espiritual daqueles homens. Nós já temos aprendido que o homem natural ele não pode entender o significado das palavras de Jesus. Ele não pode compreender verdades profundas. Ele não pode de maneira nenhuma. Por isso, eles apresentam atitudes negativas quando ouvem a palavra de Jesus. Olhando para o nosso texto aqui, eles afirmaram que as palavras de Jesus são insuportáveis porque são duras. Em segundo lugar, eles se queixaram daquilo que ouviram. E em terceiro lugar, eles se escandalizaram pela mensagem que ouviram, da mensagem que ouviram. Essa é uma das reações de um falso discípulo de Jesus. Ele fica escandalizado com a verdade de Jesus. O que Jesus acabara de dizer soou como loucura para os seus ouvintes. Loucura para eles. E eles, porque eram a maioria judeus, ficaram escandalizados com a mensagem do Evangelho. É claro, nós não podemos esperar nada diferente de um falso discípulo, ou de um incrédulo, ou de alguém que não foi transformado pelo Evangelho da cruz. Eles vão sim se escandalizar. Eles vão se afastar de Jesus. Ou vão fazer piadinhas contra Jesus. E você não deve ficar chocado com isso, porque nós não podemos esperar nada além disso deles. Simplesmente porque a natureza deles ainda não foi transformada. Se o Evangelho escandalizar um falso discípulo, que estiver aqui no nosso meio, hoje, ou no decorrer da vida dessa igreja, se alguém se escandalizar por causa do Evangelho que é pregado aqui,
e essa pessoa ir embora, então significa que o evangelho cumpriu também seu papel. Porque o mesmo evangelho que atrai é o evangelho que faz os falsos discípulos se escandalizar. O verdadeiro evangelho é a criptonita do falso discípulo. Ele não suporta, ele não aguenta o peso das palavras insuportáveis de Jesus. E eu quero, nesse momento, exortar a igreja a permanecerem firmes na proclamação do genuíno evangelho. A não negociar o abrandamento daquilo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não dilua o evangelho para ficar aceitável aos incrédulos. Se escandalizar, deixe que escandalize. Se não aceitarem, deixe que não aceitem. Mas não mude o evangelho para tornar o evangelho mais aceitável, palatável a ímpios. Não aceite isso. Não negocie. E se o evangelho escandalizar os falsos discípulos, repito, o evangelho terá cumprido o seu papel. Nós temos percebido que a igreja, por vezes, vai sofrer um crescimento, pessoas estarão no nosso meio, e meu desejo é que esse crescimento seja por causa do evangelho que aqui é pregado, por causa da nossa fé, por causa da nossa convicção, por causa do não abrandamento da mensagem de Jesus. E se muitas pessoas saírem do nosso meio, como acontece por vezes, que seja também por causa do evangelho. Que seja porque se escandalizaram não com a nossa vida, não com as nossas historinhas, mas se escandalizaram com o evangelho de Jesus, e essas pessoas, elas que prestem contas a Jesus. Nós somos apenas mensageiros da palavra. Nós não podemos jamais nos esquecer que o mesmo evangelho que atrai os eleitos é o mesmo que repele os falsos discípulos. Se escandalizar, então, é a primeira reação negativa presente na vida de um falso discípulo. A segunda reação negativa à verdade de Jesus é a incredulidade, ou seja, eles não creem, eles não podem aceitar as palavras de Jesus. Isso está lá no versículos 63 e 65 do capítulo 6. Mas a grande questão que precisa ser respondida nesse momento é: por que eles não creram? Isso é intrigante, isso me intriga. É até chocante, porque eles estavam na presença do próprio Deus encarnado. Eles não estavam lendo a Bíblia que nós lemos hoje, nós lemos a Bíblia e lemos as histórias de Jesus. Eles estavam vendo com seus próprios olhos. Eles comeram daquele pão que foi multiplicado. Eles ouviram o próprio Deus falando, o Deus encarnado. Ainda assim, não creram. Por quê? A resposta está no próprio texto, versículos 63 a 65. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Então por que eles não creram? Porque não receberam vida do Espírito. As palavras que eu lhes disse são o Espírito de vida. Eles não receberam essa palavra, não receberam essa vida. Há, contudo, alguns de vocês que não creem. Não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu. Por que eles não criam? É por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Eles não creram porque eles não foram dados para o Pai. Isso é Jesus que está falando. Talvez essa seja uma palavra escandalosa para você. Mas veja como o versículo 63 começa. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Só pode crer em Jesus. Só pode seguir a Jesus. Aqueles que foram transformados e receberam a vida pelo Espírito. Porque aqueles que continuam na carne ou na sua natureza caída não podem produzir nada de bom diante de Deus. Aqueles discípulos estavam ouvindo as palavras escandalosas de Cristo e não podiam crer nele. Não podiam jamais crer nele. Corre teus olhos mais uma vez aí para o versículo 64. Está em destaque para você. Há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. Jesus já sabia, porque é onisciente. Mas a pergunta levantada no princípio permanece. Por que eles não podiam crer? A resposta já te dei. Porque não foram regenerados, não são verdadeiros discípulos de Jesus. Os falsos discípulos ouvem as palavras de Jesus
se escandalizam e não creem. Isso vai ficar ainda mais claro nos versículos 37 e 44. Jesus disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. Esses não creram em Jesus, porque não foram dados pelo Pai, do Pai para o Filho. Versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Esses não podiam crer porque não foram atraídos. Não houve essa força atrativa, essa atração. Então a razão da incredulidade desses homens os levaram a rejeitar Jesus, a não crer em Jesus por conta da sua condição espiritual. Tudo que eles precisavam era serem transformados pelo poder da palavra, debaixo da ação do Espírito Santo. Bem, nós já vimos que o falso discípulo é aquele que se escandaliza com a verdade, é aquele que, por conta da sua natureza caída, é incapaz de crer nas palavras de Jesus, mas a terceira e última característica de um falso discípulo: eles, uma hora, abandonam a Jesus. Pode demorar, mas uma hora eles vão virar as costas para Jesus. Eles não conseguiram suportar as palavras escandalosas de Jesus. E no desfecho final dessa história, eles viraram as costas para Jesus e foram embora. Note o versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Deixaram de seguir Jesus. Não se esqueçam, esses que estão deixando de seguir Jesus são os mesmos que queriam aclamá-lo como rei e o profeta na noite anterior. Que mudança drástica é essa? Como mudaram tanto de um dia para o outro? Eu repito, isso aconteceu porque eles não foram transformados pelo Espírito Santo. Não eram verdadeiros discípulos. E também eles criaram uma expectativa errada, uma expectativa humana acerca de Jesus. Eles esperavam um Messias messiânico, eles esperavam um tipo de Moisés diferente do que Jesus de fato era. E essas expectativas erradas os levaram eles a deixar Jesus de lado. Achávamos que ele era o profeta profetizado lá na antiga aliança, o Messias. Mas olha o que esse homem está dizendo: tem que comer sua carne e beber seu sangue. Criaram expectativas erradas, não obedeceram aquilo que Deuteronômio disse. Ouçam-no. Quando o profeta vier, empreste seus ouvidos a ele. E esses não puderam ouvir o grande profeta falando. Eles estavam atrás de Jesus por motivações erradas. Motivações erradas. Quando eles encontraram Jesus do outro lado da Galileia, enquanto eles ainda não haviam ouvido o discurso profundo de Jesus, Jesus disse a eles assim: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Vocês encheram a pança de vocês com pães e agora vocês querem comer de novo. Motivação errada. E falsos discípulos geralmente vêm a essa igreja, buscam uma igreja bíblica com motivações erradas. E se você busca Jesus com motivações erradas, vai chegar uma hora que você vai fazer a mesma coisa que eles. Você vai virar as costas para Jesus. Infelizmente, nós vivemos num contexto onde Jesus é pintado de maneira totalmente equivocada. As pessoas têm uma visão toda errada de Jesus. Jesus é obrigado a atender suas orações, é obrigado a te curar, é obrigado a te deixar rico, é obrigado a dar o que você quer, como se ele fosse seu servo, seu escravo. Então, se você vem a essa igreja procurando um bom casamento, procurando uma saúde financeira, procurando coisas desse tipo, você vai se frustrar. Porque não é isso que Jesus veio te dar, te oferecer. Não é essa motivação que deve nos levar a buscá-lo. E ao buscá-lo, essas coisas acontecerão, porque seremos moldados pela palavra de Deus que nos instrui. Mas isso não deve ser um fim em si mesmo. Se você vem a essa igreja procurando algo que ele possa te dar, então sinto muito, você está com motivação errada e provavelmente não demorará muito tempo para você ir embora daqui. Porque não é Jesus que você busca adorar, você busca satisfazer os seus desejos. Você está aqui de forma egoísta. E você vai se frustrar assim como aqueles homens, e você vai embora. Aqueles homens só queriam comida de graça. Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você quer vindo aqui. Mas dependendo do que você quer, uma hora
você vai sair por aquela porta e não vai voltar mais, como acontece com frequência com algumas pessoas. Spurgeon, certa feita, disse algo que ficou gravado na minha mente. A minha fé não repousa no que sou, ou serei, ou sinto, ou sei. Note, a minha fé e a sua fé não deve repousar no que nós somos. Quem é você? Quem sou eu? Não deve repousar no que você será. Não deve repousar no que você sente. Pouco importa o que você sente. A sua fé não repousa no que você sabe. Esses homens aqui sabiam corretamente que Jesus era o Messias. Eles queriam aclamá-lo. Tinham um certo conhecimento. Mas a nossa fé não repousa nessas coisas. A nossa fé repousa no quê? Spurgeon complementa. No Cristo, no que Cristo é, no que Cristo fez e no que está fazendo por mim. No que deve repousar a minha e a sua fé? Repito, no que Cristo é, no que Ele fez e no que Ele está fazendo por mim e por você. Nisso deve repousar a nossa fé. No nosso contexto, nós também observamos que eles abandonaram Jesus simplesmente porque eles criaram expectativas erradas e a fé deles foi baseada numa esperança falsa. Buscaram coisas que não deveriam. Estavam interessados em comida. Abandonaram a verdadeira comida espiritual e foram em busca de comida física. Essas foram as 3 reações alérgicas à verdade que nós encontramos na vida de um falso discípulo. O que eles fizeram? Se escandalizaram, não creram e abandonaram Jesus. Está aqui 3 características de um falso discípulo. Se escandaliza com a verdade, não crê nas palavras de Jesus e abandona Jesus. Visto as reações negativas dos falsos discípulos aqui no nosso texto, quero mostrar para vocês agora 2 reações positivas que está presente no nosso texto. Eu quero somar com o que nós estamos estudando no Evangelho de João, no capítulo 17 do Evangelho de João. O verdadeiro discípulo, ele não abandona Jesus. Ele não rejeita a sua palavra e não abandona Jesus. Essa é a reação esperada de um verdadeiro discípulo. O discípulo precisa reconhecer que seguir a Jesus Cristo é o único e melhor caminho para ele. E ao contrário dos falsos discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos não vão se escandalizar com a verdade e não vão abandonar Jesus, jamais. Os falsos discípulos abandonaram Jesus lá no texto. Então Jesus pergunta assim aos seus discípulos, após aqueles discípulos virarem as costas para ele. Aí Jesus se vira para os 12 e diz assim: vocês também não querem ir, não? Vocês não querem ir? Aí Pedro, representante do colegiado apostólico, responde: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Note a resposta de Pedro. Pedro não disse assim: para onde iremos? Aqueles homens voltaram para os seus afazeres. Mas Pedro não estava preocupado com isso. Pedro estava preocupado com uma questão muito mais importante do que para onde ir. Para quem ir? Esse entendimento precisa estar na nossa mente. A questão não é para onde vamos, é para quem vamos. Nós encontramos aqui nas palavras de Pedro um reconhecimento genuíno de que não há melhor lugar para estar do que na presença de Jesus, na presença do grande mestre. Por isso a preocupação não é para onde ir, mas para quem ir, para quem iremos. Por que Pedro e os outros discípulos decidiram ficar ali? Será que é por causa dos sinais que Jesus havia realizado na presença deles? Certo que não. Será que é por causa da comida gratuita? Afinal, quem não gosta de comer de graça? Será que é por isso? Certo que não. Será que é por causa da mundana esperança messiânica que eles tinham de Jesus? Certo que não. No começo eles tiveram uma expectativa errada também. Mas não é o caso aqui. Os verdadeiros discípulos, eles não abandonam Jesus jamais. Sabe por quê? Porque eles sabem que Jesus é o grande mestre e que as suas palavras são procedentes do Pai, porque ele é o profeta. E se ele é o profeta e fala em nome do Pai, transmite a mensagem do Pai, o verdadeiro discípulo, então, é aquele que crê
nessas palavras. Em segundo lugar, então, o verdadeiro discípulo crê nas palavras de Jesus. Veja o texto. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Aí Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Ora, veja o que Simão Pedro disse. Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens palavras de vida eterna. Quem mais tem essas palavras? Com quem nós encontraremos palavras de vida eterna? Somente tu tens palavras de vida eterna. E aí ele diz assim, nós, representando os apóstolos, cremos e sabemos. As mesmas palavras presentes no nosso texto. O verdadeiro discípulo não é aquele que crê e sabe. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Pedro aqui está dizendo que ele sabe, que ele conhece quem é Jesus. Você consegue perceber a diferença entre um falso e um verdadeiro discípulo? Está nítido para você? Um falso discípulo, por causa das palavras duras de Jesus, se escandaliza. Não creem na palavra. Abandonam Jesus. Mas por causa dessa mesma palavra, que é dura, essa mesma palavra que é difícil, os mesmos discípulos não abandonam Jesus. Porque essas palavras duras são palavras de vida eterna. Essa é a característica de um verdadeiro discípulo. Eles não abandonam Jesus. E eles creem nas palavras de Jesus. Para concluir, algumas perguntas para a nossa reflexão. Há verdades na palavra de Deus que te escandalizam? Há trechos da palavra de Deus que você talvez até já rasgou ou tem vontade de rasgar? Há textos em que você diz assim, por que esse texto está aqui? Queria tanto que não tivesse a Bíblia, é que não fui eu que escrevi, senão não ia estar aqui. Nós não temos direito de nos escandalizar com a palavra de Deus. E por mais que sejam palavras duras, difíceis de engolir, são as palavras eternas. É a palavra de vida eterna. É a palavra do nosso Deus. E nós temos que aceitá-las. Nós temos que recebê-las, mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil de engolir. E tem muitas passagens assim. Eu confesso para você. Mas nós não temos a opção de escolher o que nós queremos. E eu com isso entro na segunda questão. Você é seletivo quanto às doutrinas? Você é do tipo que abre a Bíblia, pega um racha e vai selecionando no seu prato que tipo de doutrina você quer crer? Essa doutrina aqui eu quero. Essa aqui é boa. Essa aqui é meio difícil. Essa aqui eu não quero não. Nós não podemos fazer isso jamais. Jamais. Nós devemos aceitar todo o conselho de Deus. E eu confesso a vocês, há verdades na palavra de Deus que são duras para mim. Que eu até confesso a vocês que em alguns momentos eu pensei, gostaria que não estivesse escrito aqui. Mas está, eu posso fazer o quê? Aceitar e obedecer o que está ali. Por mais que seja difícil. Por mais que o tempo moderno faça com que essa palavra seja inaceitável hoje. Mas a palavra de Deus é eterna, os tempos mudam. A palavra de Deus permanece para sempre. Você crê nas palavras de Jesus ou tende a relativizar o que ela diz? Às vezes nós não temos coragem de dizer que não cremos na palavra de Jesus. E uma maneira de você disfarçar a sua incredulidade é relativizando. Você diz, não, eu creio. Aí você abre o texto para a pessoa, acerca de uma doutrina que ela diz creio, você mostra que está errado, e ela lê aquilo e fala, está escrito isso mesmo. Mas, e começa a explicar, relativizar, não era bem assim, é o contexto da época. Eu já falei para vocês que um tempo atrás, faz bastante tempo, eu comentei numa postagem de um bispo que estava defendendo a ordenação feminina. Ele é de uma igreja que defende a ordenação de homossexuais, então se dá para entender mais ou menos a linha do tal bispo. E quando eu apresentei 1 Timóteo capítulo 2 para ele leu aquilo, claro, mas o textão veio bonito. Relativizou o texto do começo ao fim. Para ele o texto não significava o que o texto significa, significava o que ele queria que o texto significava. Às vezes nós fazemos isso também.
nos deparamos com certas verdades que não se encaixam com a nossa cosmovisão ou com as nossas preferências. E para a gente não dizer assim, eu não creio nesse trecho da palavra de Deus, porque senão eu vou taxar você de um herege aqui, logo mesmo de um liberal dos infernos ou de qualquer outra coisa. Então, para não dizer isso, você diz, não, é que não significa bem isso. Aí você vai relativizando. Outra pergunta. Você é do tipo de pessoa que se afasta de Jesus por qualquer motivo? Talvez expectativas erradas. Talvez você esperou receber prosperidade, veio aqui para receber saúde, um casamento, ou sei lá, esperou que fosse fazer um descarrego na sua vida. E você chegou aqui e não viu nada disso, só viu um pastor careca falando, às vezes meio esquisito. E fala bastante tempo, quase 1 hora já. E aí você criou uma expectativa errada e de repente você desiste disso aqui. Ou desiste de Cristo. Você pode ser como esses homens lá do capítulo 6. Um dia você proclamou Ele como seu Senhor, como seu Messias. Mas você tinha uma visão toda errada sobre Jesus. E agora, quando você conheceu o verdadeiro Jesus, o que você fez? Você se escandalizou. Você percebeu que, na verdade, você não creu em Jesus. Você creu em Jesus inventado da sua cabeça numa época distante. Então só lhe resta virar as costas para Jesus, porque você não crê nele, porque você não é um verdadeiro discípulo de Jesus. E muitas pessoas se afastam da fé, por causa de uma expectativa errada, num Cristo errado, num Cristo falso. Imaginam, idealizam um Cristo na sua mente, e aí Cristo não se enquadra no seu Cristo mental, e viram as costas para esse Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Eu sempre digo que Jesus não tem culpa dos problemas ou das lutas que você passou, das decepções que você teve na vida com outras igrejas, ou com falsos mestres. Jesus não tem nada a ver com isso. É você que estava no lugar errado, no momento errado e crendo na coisa errada. Vamos para a frase de Spurgeon de novo. A minha fé não repousa no que sou, no que serei, ou sinto, ou sei, mas no Cristo, no que Cristo é, no que Ele faz, no que está fazendo por mim. E a última pergunta para encerrar. A única razão para você seguir Jesus é porque você entende que somente Ele tem palavras de vida eterna para você? A única razão para você seguir Jesus é essa. Porque Ele te deu vida eterna. Porque essas palavras que são escandalosas para algumas pessoas são as palavras que te trouxe vida eterna. É por isso que você segue Jesus? Ou existe qualquer outra motivação para você estar aqui hoje? Você está aqui para seu bel prazer, apenas esperando receber benefícios de Deus, porque Deus está vendo o seu esforço de vir aqui no culto à tarde, à noite, e aí você, não, Deus vai olhar a minha boa ação, minhas boas obras, e com certeza vai me dar algo que eu quero. Será que você vem por razões espúrias? A única razão é o próprio Deus. A única razão para você acordar no domingo de manhã, ou vir aqui essa hora, é por causa de Deus. Se não for Deus, se for qualquer outra coisa, então você está dando uma forte evidência de que você ou não é um discípulo de verdade, ou está agindo como se não fosse um discípulo de verdade. E você precisa corrigir a sua vida e se ajustar ao padrão da palavra de Deus para um discípulo dele. Sem mais delongas, eu quero orar com vocês. Quero pedir a você que abaixe sua cabeça nesse momento.